Então, pessoal, mais uma vez, sejam todos bem-vindos a mais um módulo da questão do curso Start para novos consultores da PVS. Então, o objetivo desse curso é justamente capacitar, direcionar e desenvolver uma mentalidade correta para que você possa atingir resultados melhores a cada dia no teu processo. Lembrando que a PVS, uma coisa que eu sempre falo, como eu falei até no Café Conhecimento, existe uma receita, existe um processo, e o que cabe a cada um que decide que quer realmente atingir grandes resultados nesse negócio é respeitar o processo. Quando você entende o processo, quando você conhece o processo e principalmente respeita o processo, ou seja, faz o que precisa ser feito, o resultado ele é certo acontecer para você também. Não é só uns ou outros que vão ter resultado. Todos aqueles que decidirem fazer seguir a receita de bolo, o resultado ele vai sorrir para ti também. Eu vou compartilhar aqui a tela para a gente poder estar dando continuidade ao a última slide que a gente fez. Eu vou só voltar um pouquinho e reforçar uma visão do que eu fiz do último, que é sobre. Aqui. Vocês estão vendo minha tela aí? Quem está vendo a minha tela, digita o número 2 aí no chat, aí, por favor. Que está escrito consultora PVS. Digita o número 2 aí. Ok. Então, beleza. Então vamos lá, gente. Vamos entender primeiro. Eu queria trazer o perfil aqui. Vamos entender o seguinte. Hoje se você está começando hoje no processo da PVS, ou se você já está dentro do processo da PVS, o que que é muito importante você ter? Qual clareza? Que você é dono do seu próprio negócio. O negócio é seu e esse negócio, para que ele possa crescer, ele depende 100%. Vou repetir, 100% de você. Nesse primeiro momento, é o teu comportamento, como você se comportar, é que vai determinar que tipo de resultado que você vai ter. Então, existem, gente, vários perfis de consultores que quando começam na PVS. Então, quem é o primeiro perfil que a gente até apelidou aqui? É o consultor tranquilo. Quem é o consultor tranquilo? Cara, é aquele consultor que se o cara fizer 5 contratos ali no mês, cara, ele tá tranquilão, ele vai tirar ali R$ 1.000, 1.500, R$ 2.000, ele tá de boa. Se veio, veio, se não veio, tá tudo bem. É o cara que é tranquilão, beleza? Então, assim, tem muitos. E olha que interessante, tem muita gente que na PVS que faz a PVS como plano B. Só que assim, o que que eu falo que é o plano B? É aquele cara, não é fazer quando dá. Tem muita gente que faz quando dá. Tipo assim, quando o vizinho, ei, Rivaldo, ei, fulano, ei, tu mexe com o negócio de proteção veicular, rapaz, eu tenho um carro aqui, eu tenho um caminhão aqui, eu quero fazer. Esse aí, ele cai no colo e acontece muito aqui a oportunidade que bate na porta dele, tá? Tem um consultor também freelance. Quem é um consultor freelance? É aquele cara que não depende da PVS para sobreviver. Mas ele gosta de estar ganhando uma renda extra aqui o tempo todo, fazendo ali 200, 300, 500, R$ 1.000, R$ 2.000. De vez em quando ele faz, ele lembra da PVS, ele vai lá e mete uma adesão para dentro e vai para cima, beleza? Aí tem também aquele consultor que o pessoal apelidou aqui de consultor até aperreado, que é aquele cara o seguinte: se o cara não fechar 10 contratos no mês, no mínimo, esse cara fica aperreado e ele fica querendo fazer adesão o tempo todo. Adesão, quero ter adesão, adesão, adesão. E o ganho dele na PVS não é menos de R$ 2.000, tá? Por mês, mais até recorrente, que ele tá aperreado, mas ele tá correndo. E ele acaba tendo recorrência também. Mas é o cara que não pode, esse mês eu não posso fazer menos que 10, que os donos, as dívidas estão vindo atrás do cara, né? E tem também o consultor top. Então já começa a ter uma mudança de nomenclatura aqui. Consultor top. Quem que é o consultor top? É aquele consultor que ele faz todo mês, sozinho, 15 contratos, 20 contratos, 30 contratos. É aquele cara que ganha adesão e ganha recorrência todo mês. E ele consegue uma renda aí no mínimo de 4, 5, pode chegar até R$ 10.000 todo mês de forma tranquila. Por quê? Porque ele está focado no que ele faz. É aquele cara que ele está organizado. Quem é o cara que consegue fazer isso aqui, gente? Vamos lá. Quem faz de 10 a 15 contratos a mais todo mês? É o cara que ele tem um processo desenhado, ele tem um processo redondo. Ele tem uma rotina
de fazer captação, ele capta lead o tempo todo, ele tem parcerias, é um cara que está visitando, é um cara. Vai se identificando aí, pessoal. Quem que é vocês aí, tá? Consultor tranquilo, sem tranquilidade, né? É isso aí, Ismael. Vambora. Então, assim, quem é um consultor top, cara? Aquele cara que ele tem uma rotina, ele tem uma rotina de ações, ele tem uma rotina de estar fazendo parcerias, ele tem uma rotina de todo dia de fazer um número mínimo de cotações novas. Ele tem uma rotina de fazer um número mínimo de acompanhamentos. Deixa eu contar uma diferença para vocês aqui. Sabe qual é a diferença desse consultor aqui, ó? O freelance, o tranquilo ou o aperreado aqui para o top? O top ele entendeu que o fechamento ele não acontece na primeira abordagem. Tem muita gente que vem para cá e se ilude achando que, tipo assim, eu vou fazer 10 cotações, eu vou fazer 5 cotações e vou fechar 5 contratos, eu vou fechar 10 contratos. Não é assim. Quando você entende sobre o processo de vendas, existe um funil. A cada 10 prospecções que você manda e negocia, você acaba fechando uma, duas. Então é importante você equalizar a tua expectativa, porque tem pessoas que colocam expectativa no fechamento, ele fica desesperado, ele faz uma cotação e fica desesperado, meu Deus, eu tenho que fechar, eu tenho que fechar, eu tenho que fechar. O consultor top, ele não coloca expectativa em uma venda, ele coloca expectativa no processo. Ele entende que tem uma rotina de trabalho diário que ele vai fazer com dor de cabeça, sem dor de cabeça, com frio, com calor, com chuva, com neblina, não interessa, isso vai acontecer. E aí eu te pergunto, hoje é dia 15 do mês. Como está a tua rotina do mês? Quantas placas tu tem até agora nesse momento? Como tá? Em que perfil que você está se enquadrando neste mês dentro do teu negócio? Quem é você? Porque assim, não existe outro cartão de visita a não ser o seu resultado. O seu resultado, ele fala quem é você. E aí tu pode virar para mim e falar assim, mas Erivaldo, é porque aconteceu isso aqui, tu não sabe o que aconteceu na minha vida, esse mês eu tô ruim porque eu tive um imprevisto. Eita, microfone liberado aí. Pronto. Ah, Erivaldo, porque eu tive um imprevisto, você não sabe o que aconteceu. Galera, não interessa as adversidades que você está passando. Todo mundo tem problema, todo mundo tem desafio. O ponto é, o cara que é top, por isso que o nome é top, ele sabe contornar as adversidades. Até porque o teu boleto, ele não vai ficar esperando tu resolver os teus problemas para ele poder. Não, depois eu venho. Mês que vem eu venho. Daqui a 5 meses eu venho. O boleto vai vir todo mês, com problema ou sem problema. Então, o cara que entendeu que ele olha, tem a visão como empreendedor, ele vai assumir um compromisso com o resultado dele. Toda vez que eu pego uma pessoa nova, que eu vou orientar a pessoa, como que ele vai abordar, eu peço, me mostre como você está fazendo. Eu peço para o consultor, me grave uns áudios aí que você fez com a pessoa. E aí eu vou regulando, eu vou nivelando como que a pessoa vai abordando. Então, você que tem uma equipe também que está começando, ensine o teu grupo a abordar. Que às vezes a pessoa ela tem vontade, mas ela está fazendo errado e ela vai murchando por causa dos erros. Só que assim, cada um tem que entender que vai ter porrada no início. Tu vai bater cabeça um pouquinho, mas tu precisa ser forte e permanecer firme e suportar o processo. Porque assim, tem aquele ditado que fala assim, né? Quem não suporta o processo não vive o milagre. Então, o processo, ele vai ser fácil? Claro que não, cara. Se fosse fácil, todo mundo, gente, todo mundo que começasse ia bombar. Mas por que que são poucos que realmente bombam? Porque são poucos que realmente decidem suportar o processo, tá? Então, vamos continuar aqui, ó. Quem que é o consultor fora da curva? Pô, é aquele consultor que ele faz mais de 30 contratos. Teve aqui exemplos aqui, o Lucas aqui, um deles, que teve resultado desse aí. Além de ganhar muito com adesão recorrente, ele ganha, cara, ele ganha todos os prêmios. Ele leva todas as premiações do estado até nacional. E ele tem uma renda aí acima de R$ 10.000 todo mês. Esse é o cara fora da curva. Esse é o cara que vai chegar mais rápido à regional.
Então o que eu gostaria que você parasse agora e fizesse uma reflexão? Cara, quem é você nesse momento? Quem tem sido você? Sinceramente. E aí eu te pergunto, esse resultado que você está tendo nesse momento é o que você sempre sonhou em ter? É o que você espera para a tua vida? Ou você espera mais? Mas é importante você entender o seguinte: se você espera mais, o quanto você está disposto a entregar mais também para poder receber mais? Porque é muito interessante que as pessoas elas querem receber, mas elas não querem pagar o preço. Eu sempre estou falando isso. Eu tenho dois filhos que são atletas, um no basquete e outro na natação. O que é muito importante que eu e minha esposa a gente busca sempre mostrar para eles. Quer melhorar seu resultado? Então se dedica no que você está fazendo. Se dedica na alimentação, se dedica no descanso, se dedica muito forte nos treinamentos. Porque é aquela coisa, é melhor o cara suar no campo de treinamento do que sangrar no campo de batalha. Tem gente que acha besteira, treinamento, toda hora treinamento, 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 treinamento. Tá bom, bonzão. Se tu não precisa de treinamento, mostra o resultado então. Porque eu vejo pessoas achando que, é bobagem treinamento. Mas vai ver o resultado da pessoa, ela não tem resultado. É a primeira que falta os treinamentos, é a primeira que dá desculpa, é a primeira que. Então, assim, ó, eu falo isso para eles. E todas as vezes que eles se dedicaram, que começaram a se focar nisso, eles estão evoluindo, estão em processo evolutivo. E isso aí é claro que eu ensino aqui em casa, porque não adianta eu querer ensinar para os meus filhos algo que eu não vivo. Eu mostro para eles no dia a dia, ó, papai hoje está aqui, ó, mas olha o que que eu faço. Eu fui para o Rio, lá para o café, levei meu filho, ele acompanha para ele ver como é que é a dinâmica, como é o dia a dia, ele entender o que que precisa ser feito para os resultados acontecer. Ele saiu de lá alucinado comigo, querendo, não, papai, eu quero vender caminhão, eu quero fazer não sei o quê, eu tenho um curso que eu quero fazer para ti, para tu. Então, o tempo todo estimulando essa questão do melhor. Então, quem é você? Ou melhor, quem você quer ser a partir de agora? Porque o passado você não muda, mas o teu futuro ele começa agora. Você pode decidir agora, cara, eu vou decidir ser o cara, o consultor fora da curva. Me aguarde, Erivaldo, você vai ver o que vai acontecer agora daqui para frente. É isso aí, galera. É decisão. Então assim, ó, a cada 10 cotações é uma venda. Então a lei das médias é essa. Eu quero vender 10, tu tem que fazer 100 cotações. Não é fazer cotação, é cotação feita e cotação enviada, cotação negociada. E depois fazer os acompanhamentos, beleza? Então assim, fez 10, fecha um, tá? Fez 100, tu tem chance de fechar 10. Erivaldo, eu quero fechar 30. Então, meu amigo, 300. É o número. Respeita o número, 10 para um. Pega lá, Erivaldo, quantas cotações, quantos fechamentos eu quero fazer de hoje até o final do mês? Então, coloca isso e vai para cima. Se tu chegar assim, por exemplo, eu gosto de fazer essa brincadeira. Tem quem aqui tá precisando ganhar um dinheiro aí, a mais aí, bota 10 aí, até o final do mês. Eu preciso fazer aí 10 fechamentos até o final do mês, no mínimo, Erivaldo. Bota aí 10. Quem precisa, quem tá precisando fazer isso aí. Quem tá precisando, bota aí 10, 10, 10, 10 aí. Urgente, ó, o outro tá urgente. Então tá. Galera, se vocês estão precisando grana para ontem, respeita o processo. Vou repetir isso aqui porque foi a frase que eu sempre ouvi na minha mente. 10 fechamentos, tu tem que enviar 100 cotações. Aí tu pega assim, faltam 15 dias para o fechamento do mês, estamos na metade do mês. Um exemplo, tá? Você que está ouvindo hoje aqui, pode ser que esteja outro dia da gravação desse vídeo aqui. Mas imagina que faltam 15 dias e tu quer fechar 10 contratos, são 150, ou são 100 cotações. Se eu pegar isso aqui e dividir 100 cotações dividido por 15, cara, você tem que enviar sem negociação, todo dia, 7 cotações e negociar. 7 cotações. Se você fechar 10, ganhando no mínimo R$ 400 por adesão, a gente está falando de R$ 4.000. Erivaldo, como isso vai sair do papel e se tornar realidade? Números. Os seus números não mentem.
Então, são 7 cotações enviadas e negociadas todo jeito. Tu tem que pensar, cara, como é que eu vou fazer então para captar pessoas para poder fazer cotação? Você pode pedir indicação, existe estratégia para pedir indicação, você tem parceria, você tem captação ativa. Hoje teve um consultor novo, nosso novo, que está aqui na sala, inclusive, que ele foi sozinho, foi para ação. Ele e o filho dele pegaram lá 20 contatos. Eu falei, ó, foca nos 20. E faz assim, assim. Eu fui dando a dica para ele. Foi lá e fez. Agora vai fazer as tratativas. Então, na verdade, são 100 até o final do mês, beleza? Para poder a coisa andar. Então, aqui, ó, vamos falar dos ganhos na PVS, tá? Eu tenho falado muito sobre a adesão. Então, você, para poder iniciar, você vai ver mais dinheiro agora nas adesões, porque depende 100% de ti. Então, por exemplo, o cara que for um consultor, tá aqui, ó, o consultor fora da curva, o cara que faz 30 contratos, o cara que faz 30 contratos no primeiro mês, ele já atinge automaticamente consultor líder. Então, o consultor, quem que é o consultor na PVS? É o cara que ganha 100% da adesão. Então, Erivaldo, eu quiser fazer aqui 5 mil de adesão, tu tem que fazer um planejamento de número de fechamentos. Então, tu tem que fechar ali, pelo menos ali, uns 15 contratos mês, tá? Então, assim, ó, o consultor líder, ele ganha 100% de adesão e ele ganha 5% da recorrência sobre os seus associados e associados da equipe que ele formar. Então, olha que interessante. O consultor líder já é interessante ele já começar, se ele quer escalar o negócio dele, ele já começa a pensar em ter um time comercial com ele, se ele ter equipe com ele. Então, se ele começa a ter uma equipe com ele, ele já vai ter o resultado em cima do volume dele e do volume que o time dele trouxer. Então, pensa comigo aqui, um consultor líder. Quando eu comecei como consultor líder, um dos meus primeiros resultados ali foi na casa de 300, 300 e pouquinho como consultor líder. Isso de recorrência. Aí tu fala assim, pô, Erivaldo, mudou minha vida agora esse resultado aí. Pois é, não é um resultado gigantesco. Só que vamos entender uma coisa: a recorrência em cima de 30 placas. Isso focando no automóvel na época, 300, R$ 400. Agora pensa o seguinte: se tu continua fechando novas adesões e o teu time começa a fazer o mesmo, esse número ele começa a escalar. E isso que é a mágica do negócio. Porque tu pode começar com 400, mas com um ano depois tu pode estar falando de uma recorrência de 5 mil, uma recorrência de 6 mil. Isso vai depender da tua vontade de ter resultado, da tua fome de resultado. Então, assim, ó, o que é muito importante aqui? Você ter clareza. Anota isso aí. A adesão, ela vai pagar as tuas contas do agora. A recorrência é para tu construir o futuro. A adesão paga as contas agora e a recorrência é o futuro. Então, quando você olhar para a recorrência, parece pequeno, mas imagina tu construir tijolinho por tijolinho, cara. Desde que eu comecei na PVS, eu tenho sempre estimulado o aumento tanto de ticket médio como o aumento de volume de vendas. Então, devido a esse foco que eu tenho, sempre está crescendo mais, 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 o meu recorrente ele tem uma tendência a crescer todos os meses. Então, todo mês ele aumenta um pouquinho. Ele aumenta um pouquinho. E aí, de grão em grão, tu vai subindo. Então, eu mostrei, por exemplo, para consultores do nosso time, que ele começou o ano com um resultado. Um exemplo, começou o ano ganhando, eu acredito que era R$ 500 de recorrente. E nós estamos no meio do ano e ele focando no caminhão. Ele já está caminhando para 3 mil de recorrente. Ó, meio do ano. O que que eu mostrei para ele? Cara, se tu começar a fazer 5 a 10 vendas, tu tem uma tendência a aumentar teu recorrente quase R$ 1.000 por mês. E ele começou, pá, 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 e o recorrente começou. Aí eu mostrei para ele, ó, se tu manter esse ritmo, no final do ano, tu pode terminar como regional home, ó, regional home aqui embaixo, ó. O que que é o regional home? É o cara que tem mais de, por exemplo, se for de caminhão, são mais de 100 placas. Se for de automóvel misturado, mix, automóvel e caminhão, tem que ser 200, tá? Mas, por exemplo, ele atingiu o Regional Home, eu mostrei para ele, ele começou o ano com uns 500 pau de adesão, ou de recorrência,
e pode terminar o ano com recorrente de 6, 7 mil. Olha o crescimento. Recorrência, fora as adesões, que a adesão vai depender da venda, tá? Mas olha que interessante, por quê? Porque o Regional Home, ele passa a ter 7% de recorrência sobre todos os boletos pagos da base dele. Então ele começa a escalar. Um Regional Home, ele já começa a ter, gente, um resultado interessante. Agora, pega a visão. Eu já vi muito regional, o muito bom consultor chegar regional e chegar regional sozinho. Mas aqui os regionais que estão aqui na sala e que chegaram a regional sem equipe, eles podem confirmar o que eu vou falar bem aqui agora. O processo da PVS, quando tu chega a regional, home ou executivo, sem equipe, pesa para você. Porque a proposta aqui é que você chegue, a partir daqui, de consultor líder, tu comece a formar, a expandir o teu time comercial. E quanto mais rápido tu entender isso e expandir teu time comercial, porque assim, qual que é o princípio da PVS? Eu aprendo primeiro o processo da venda, eu estouro a boca do balão, me torno um excelente consultor e eu começo agora a formar sucessivos sucessores bem-sucedidos. Eu começo a ensinar outros consultores da minha equipe a fazer o que eu faço. Primeiro eu faço, depois eu ensino. É igual o exemplo no avião, quando tu viaja no avião, que quando ele vai iniciar o voo, eles falam, em caso de despressurização, máscaras cairão sobre você. Coloque primeiro em você e depois numa criança ao seu lado. Aí tu pode falar assim, meu Deus, que absurdo, vamos primeiro ajudar a criança, é uma indefesa. Só que tem um ponto, galera, né, que é fisiológico até o processo. Eu não consigo ajudar alguém se eu não estiver bem. Se eu não botar o oxigênio primeiro em mim, respirei, olhei para o lado, agora eu vou ajudar a pessoa. Se eu estou no desespero, eu não ajudo ninguém no desespero. Tem gente que às vezes o cara está no desespero de venda, meu Deus, não está conseguindo pagar as contas, não está conseguindo fazer nada. Como é que ele ajuda outro consultor? Então, o primeiro passo é você tracionar as tuas vendas, tu se tornar um consultor acima da média. Porque tu estando como um consultor que vende bem, é fácil tu ajudar um outro consultor a crescer. E tu não precisa nem ficar paparicando ninguém, não. Tu fala assim, irmão, tu quer ter resultado? Tá, cola comigo, vira minha sombra, olha como que eu faço e copia o que eu faço. Acabou. Você primeiro faz e agora você pede pro cara ser tua sombra. E ele começar a ver como que você faz. E agora pensa comigo. Vamos fazer uma continha aqui? Você está vendendo bem. Então, digamos que você está fazendo aí 20 placas todo mês. Pô, tu chega rápido aqui a 100 placas. E aí tu começa a ensinar três consultores a vender 10 também. Se esses três juntos estão fazendo quanto? 30. Mais as tuas 20, tu está fazendo 50. Então, rapidamente, tu chega a regional home, tu chega a regional executivo e o teu resultado começa a escalar. Agora, se você faz sozinho, 10, 5, em quanto tempo tu vai chegar a regional executivo? Isso é um ponto que vocês precisam entender. O tempo que vai demorar para você chegar a regional executivo tem a ver com a tua mentalidade empreendedora. Por isso que eu falei, isso aqui é um negócio para empreendedor. Porque a estrutura de equipe que você vai montar, ela tem a ver com a tua vontade de vencer. Gostei, meu bem. É isso aí mesmo, tá? Então, tem a ver com a tua vontade de vencer. Então, o regional executivo, ele é o cara que já tem, ele tem um contrato com a PVS. O executivo, ele obrigatoriamente, ele tem que ter o escritório. O regional home, ele pode, como o próprio nome fala, home office, ele pode ser a partir de casa. Ele já tem um percentual maior, ele tem acesso ao escritório virtual, onde ele acompanha, ele já emite nota para a PVS, ele que recebe esse recorrente. Já o executivo, ele faz o mesmo processo, só que ele tem que ter uma ADM, ou seja, uma secretária, e ele precisa ter o escritório, a sede dele, para poder ele ser executivo. Tanto é que quando você vai virar executivo para pleitear os 10%, uma das exigências é a foto da fachada. Tem que ter a foto da fachada, do escritório, tudo certinho, para você poder ter esse benefício de, de de ter os 10% da recorrência, tá?
Quem que é o gerente regional? O gerente regional é o cara que já formou um regional executivo. É um regional que capacitou um cara que se foi evoluindo e ele virou gerente, virou regional. Então, quando você forma uma liderança, ó, você continua ganhando os 10% da tua base. Agora você vai ter uma solidez dessa liderança que tu formou, porque o cara é independente, ele vai tocar a vida dele. Só que você vai ganhar 2% de toda a base que esse regional executivo tiver. Você ganha 10% da sua base e ganha 2% da base dele. Só que quem faz a gestão da base dele é ele, não é você. Olha que interessante. Então aí tu começa a construir o quê? Uma solidez financeira para ti, pensando em escalabilidade. Por quê? Porque tu vai ter um percentual sólido de uma base inteira. Pega o exemplo do Elton. O Elton hoje tem quantas regionais abaixo dele? Mais de 400 regionais abaixo dele. Aí fala assim, poxa, mas 2% é pouco. Depende do volume. Quando é um volume gigantesco, 2% é um baita de um resultado, tá? E quem que é o gerente master? É o cara que recebe 100% de adesão, ele continua oferecendo também, tá? Ele tem 10% das recorrências sobre os associados dele, só que ele ganha ali, ó. Ele ganha ali, ó. 2% das regionais diretas dele, as linhas que ele formou, ele ganha 2%. E os regionais indiretos, todos os regionais indiretos que virem abaixo, ele vai ganhar 1% até a quarta geração. Então é um processo muito, muito, muito sólido. Só que vamos lá. Qual que é a alavanca de tudo isso aqui? A alavanca está tudo aqui. É o consultor fora da curva que ensina os outros a fazer o mesmo processo. Aí tu engrena. Então, qual que é a meta? Vamos agora entender sobre meta. Erivaldo, eu quero se tornar um consultor e eu quero ter direito à recorrência da minha carteira, da minha base que eu formei. Como que eu faço para ter isso aí? Primeiro, o consultor, para ele poder ter direito à recorrência, ele precisa fazer 7 ou mais adesões individuais todo mês e que no outro mês eu fiz a venda esse mês. Esses associados eu recebi adesão aqui. Mês que vem, eles vão ter que pagar o primeiro boleto, certo? Então, quando 7 associados novos pagam todo mês o primeiro boleto, você tem direito a receber a recorrência dos boletos pagos deste mês no próximo mês. Então, a meta, quando eu bato uma meta agora, eu vou sentir o impacto dessa meta daqui a 2 meses. Porque assim, ó, eu fiz a venda agora, vendi 10. Esses 10 ele paga no mês seguinte o boleto. E aí tu recebe o recorrente no mês posterior. Então, o que eu produzo agora, ele vai impactar no meu bolso em termos de recorrência daqui a 60 dias. Beleza? Alguma dúvida? Aí o pessoal falando que arrependimento é a palavra que dá para ir mais longe com a equipe desde cedo. Aí, cara, nunca é tarde para começar, tá? Vai para cima. Erivaldo, para atingir regional executivo ou home, soma as placas dos consultores que estão ligados comigo, não precisa atingir 200. Isso. Você soma as placas, só que você precisa ter pelo menos 50. Tu só pode aproveitar 50% de um consultor. Exemplo, para poder ser regional, 200. Regional home, com 200 placas. Ah, tu tem um consultor que tem 300 placas na base. Beleza, que o cara já foi até para regional, um exemplo. Tu só pode usar desse cara 100 placas. As outras 100 tem que vir de você ou de outros consultores direto contigo, para poder crescer, tá? Isso, Diego, é a soma da produção mais equipe, exatamente. Beleza? Então é isso, tá? Faz a pergunta que tu não entendeu aí, Albertão, tá? Que aí eu já respondo aí. Vamos embora. Então aqui a meta para consultor líder, 7 primeiros boletos pagos. Então o cara, por isso que eu falo, ó, quando o cara aprende a fazer uma regra de ouro. Cara, eu quero crescer na PVS. Cara, aprende a vender mais de 10 placas todo mês. Por quê? Porque tu vendeu mais de 10, tu é um consultor líder, se tu no mês, se tu vendeu 7 placas e no mês seguinte só 6 pagaram o primeiro boleto, tu perdeu o recorrente. A meta do recorrente são os 7 primeiros boletos pagos, tá? Então vamos lá. Aí, obrigado, meu bem. Então o que acontece? Aí tu tem o Regional Home. Qual é que é a meta do Regional Home Office? A meta
A meta do Regional Home Office é o quê? Ele precisa fazer no mínimo 10 adesões para que no outro mês ele tenha, no mínimo, 10 primeiros boletos pagos. Detalhe: a meta do Regional Home não é uma meta individual, é uma meta do time. Então, se ele tem uma equipe que faz 10, ele atingiu a meta, ele tem direito ao recorrente. Por que, Erivaldo? Por que o consultor líder tem que ser individual e o Regional Home não? Porque o Regional Home, ele já tem agora, ele tem funções administrativas do escritório. Então, por isso que a PVS entende que se ele tiver equipe e a equipe produzir, ele tem direito à recorrência. Olha que interessante. Então, por isso que eu falo, estrutura o teu time. Para quando você chegar a Regional Home, tu já tem uma equipe tracionando, tá? Beleza. É... Isso aí. Tá. Diego, vai respondendo o pessoal, então, por favor, tá? Beleza, então vamos lá. E o executivo? Qual que é a meta do regional executivo? Ele precisa fazer 15. A meta do executivo, como ele tem 10%, e ele tem que ter uma equipe um pouquinho maior, ele tem que ter no mínimo 15 primeiros boletos pagos todo mês para ele ter direito à recorrência. Isso na PVS Brasil, tá? Ainda tem a meta da. Deixa eu ver se está aqui. Tá? A meta da Truck, não vou falar aqui para. Vou falar para não confundir, mas a meta da Truck é o seguinte: o consultor líder tem que ter dois primeiros boletos pagos na Truck, tá? Ele tem que ter como regional home 5 e. Não, 3 e como executivo 5. É isso. Beleza? Então tá. Falando sobre a questão da recorrência, beleza? Aqui é um exemplo, um consultor líder, ele tendo ali 5% como consultor, por exemplo, como consultor líder. Se ele tiver ali 150 placas, aqui ele está fazendo uma conta aqui, a média de boleto pago de R$ 200, uma média bem baixa, um ticket médio bem baixo, tá? Com 150 placas, ele está fazendo pelo menos 5%. Então ele está fazendo assim, ó. Se é R$ 200 o boleto pago, ele ganha 5%. Então 10% seria R$ 20, 5% é R$ 10 por mês que ele ganha por placa ativa. Se ele tem 150 placas, é 1.500. Agora eu vou pegar essa conta aqui de padaria. E se são 1.500 placas? A gente está falando de 15 mil de recorrência. E se o ticket médio for R$ 300, aumenta mais ainda. E se for R$ 500, aumenta mais ainda. E se for R$ 1.300, aumenta muito mais ainda. Esse é o ticket da minha base da Truck. R$ 1.300 por boleto. Então imagina o volume financeiro que você não pode proporcionar para ti. O que é importante você entender? O perfil de placas que você traz para a tua base, hoje, ele vai impactar o quanto tu vai ganhar amanhã. Cara, olha quanto isso é forte. Tem gente que não tá atento a isso e tá metendo qualquer placa de qualquer jeito. Tipo assim, como assim qualquer placa de qualquer jeito? É, quando você for regional executivo, você vai sobreviver, os teus ganhos é referente à construção da carteira que tu fez. Então, por exemplo, eu sempre mostro para as pessoas, é fazer conta, galera. Ser empresário é fazer conta. Se tu fecha uma moto vai te dar um ticket médio ali, R$ 150. Ou seja, se tu ganha 10% é R$ 15 por boleto pago. Um automóvel, se tu focar em automóveis a partir de 60, 70 mil, a gente está falando de mensalidade de 280, R$ 300. Então a gente está falando de 10% disso aí, R$ 30 por boleto pago. Então olha só, faz a conta aí, ó. Alguém me ajuda aí, ó. Vamos pegar 1.000 placas. 1.000 placas a R$ 30, a gente está falando de quê? De R$ 30.000. R$ 30.000, tu com 1.000 placas a R$ 30. Agora imagina se a gente está falando aqui de vans, ticket de R$ 600 e caminhão acima de R$ 1.000. Então, assim, ó, o que que eu quero mostrar para as pessoas? O processo da PVS é muito simples, mas com o passar do tempo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 anos, você tiver focado em continuar com uma intensidade e com estratégia duplicando, fazendo o básico, fazendo o simples, o céu é o limite. O quanto você vai ganhar, ele tem a ver com justamente o teu apetite de resultado. Erivaldo, quantas placas truck você tem?
Curioso, povo curioso, rapaz. Tá? Aqui, o Lucas já respondeu aqui, ó. Ei, Lucas, isso era até o mês passado. Esse mês, com fé em Deus, a gente vai bater todos os recordes lá no Maranhão lá e a gente vai passar isso aí. Estamos subindo, tá? Então, aqui, suponhamos que se eu fizer 170 placas minhas e fizer 30, consigo virar regional home. Se porque eu fizer 170 e a equipe fizer 30. Sim, normal, Bernardo, normal. Tu tem a grande maioria, então tu vira, tranquilo. Tem que ter 200 boletos pagos, tá? Sendo que pelo menos metade tem que ser ou de você ou distribuído. Tu não pode uma única pessoa do teu time fazer mais da metade do teu volume. É isso que é importante você entender, tá? Como o Diego tá explicando aí, tá? É. Olha aí, ó, mensalidade, até ó, o Aldinei tá deixando bem claro aqui, ó. Agora, gente, o novo ticket agora que subiu para 250 mil, a gente tem mensalidade de Hilux aí, de caminhonete, no valor de caminhão, pô. Então, assim, é fora da curva, cara. Então, assim, gente, o mercado é muito interessante. E eu costumo falar para as pessoas o quê? Quando você decide trabalhar com um veículo do ticket mais alto, isso impacta em muitos benefícios a mais. Porque assim, até o nosso superintendente estava falando sobre isso, a persona. Quem é a persona que a gente procura? São as pessoas que a seguradora não quer, tá? Veículos até mais antigos um pouquinho, porque a seguradora ela não quer veículos mais antigos, ela quer pegar o filé mignon, ela quer pegar o cara que tem análise de perfil boa, o cara que está com carro novo. Então, mas se a gente parar para analisar, por exemplo, veículos ali mais caros, de 70 até 250 mil, que é o teto que a gente cobre, por exemplo, da Brasil, ou se for no caminhão, esse público ele vai ser mais exigente no nível de conhecimento que você tem que passar para ele. Por isso que é importante os treinamentos. Mas também esse cara ele vai ser mais exigente com o carro dele. Ele vai ser mais cuidadoso com o carro dele. Então, normalmente, carros mais caros, o cara não para em qualquer lugar. Ele vai parar aqui em São Paulo, nos estacionamentos. Ele vai ter mais prudência dirigindo. Às vezes, o cara que tem um carro baratinho, ele fala assim: ah, vou fazer o seguro pagar aqui uma besteirinha aqui, tô nem aí se acontecer. Então, ele não tá nem aí pro carro, às vezes. Então, o volume de sinistralidade é até pior e muito maior com os carros mais baratos. Então, se tu pega um público mais caro, você vai perceber que tu vai ter menos sinistralidade, tu vai ter menos inadimplência, mais retorno financeiro, mas tu vai ter que melhorar a tua abordagem. Tu vai ter que entregar mais, tu vai ter que te capacitar mais. Olha que importante, olha que virada de chave. Cara, se eu tivesse essas informações que eu estou passando para vocês lá de trás, eu não tinha perdido tempo, porque eu perdi muito tempo. Eu entendi isso com o tempo. Mas se eu tivesse essa oportunidade que vocês estão tendo aqui, de alguém vir do futuro, ou de alguém te dar uma informação dessa precisa, e tu, em cima disso, tu montar estratégia de atuação, e tu, por exemplo, quando eu vou para uma ação de campo, eu escolho o carro que eu quero abordar. Eu não saio pegando qualquer carro. Quando eu fazia ação em sinal, eu não ficava no sinal, todo carro que entrava, toda moto que vinha, eu pegava. Negativo. Eu tô aqui de olho aqui, ó. Quando o sinal acendeu a luz do atenção, eu virei. E aí eu miro. Qual o carro que eu procuro? Eu vou primeiro, caminhonete. Meu nível um, caminhonete. Vou atrás de caminhonete. E eu não vou na caminhonete novinha. Eu vou naquela caminhonete de 2021 até 2015. Esse é o perfil que é filé mignon. Porque esse cara, se esse cara não tem seguro, esse cara, ele dificilmente ele vai ter um preço bom nas companhias. O cara que tem um carro mais antigo e que tem seguro é que ele fez lá quando ele comprou o carro. Aí beleza, esse cara vai continuar na seguradora. Mas se eu topo com um cara que não tem o seguro de uma caminhonete de 150, 200 mil reais nesses anos, ele for cotar, é um absurdo. Ele não faz. Aí ele fica sem. Aí comigo ele faz, porque eu já cansei de ver, por exemplo, pega uma Hilux aí 2017, 2018, 2019, de 170, 160 mil reais. Cara, às vezes eu já vi proposta, porque é mais antiga, dependendo do CEP do cara, o cara tá com o nome sujo e assim vai. O seguro fica 12 mil, 13 mil, 15 mil, um carro desse.
de 150, ou seja, ele paga quase que 10% do valor da FIP do carro. Aí ele cota com a gente, aí ele fica 600 conto. Aí faz conta aí, ó. Vamos lá. 15 mil. Se eu pego 15 mil num seguro anual, dividido por 12, a gente está falando de uma parcela de 1.250. Se a nossa está ficando R$ 600, que é a média de mensalidade de um carro de 170, 160 mil, eu estou falando de metade do valor. Então, se o cara já fez uma cotação e ficou um preço desse por mês, e eu coto para ele e mostro 600 conto, ele fala, rapaz, eu vou fechar agora. Porque a referência dele está muito mais barato. Se ele estava cotando lá, estava dando 10 mil, 12 mil, 8 mil, 9 mil, e a gente entrega uma parcela de 600 conto, ele fecha na hora. Gente, perfis como esse, tá, ó. E outra, se eu for pegar carro aí de 100 mil, de 80 mil, é mais ainda. Se tu pega ainda veículos ali abaixo de 121 mil, meu amigo, celebre mais ainda. Por quê? Porque o repasse do rastreio é menor e fica mais dinheiro no teu bolso. E aí tu acelera mais ainda. Então, assim, ó, tudo isso vem de quê? De estratégia, você entendendo o processo, tá? E construindo uma estratégia para você avançar. Então, Nicolas, Erivas, tem como você falar como você aborda esse pessoal de caminhonete? Então, cara, eu tô falando aqui a abordagem é a mesma, não tem o que diferenciar. O cara da caminhonete, eu já sei que ele tem uma dificuldade maior de fazer a proteção, de fazer o seguro. Então, eu vou sem pena. Então lembra, quando eu vou tô no sinal, eu olho, eu olhei pro cara, eu vou. A minha abordagem no sinal, abordagem direta e objetiva. Fala, meu querido, tudo bem? Beleza? E aí, teu veículo já está protegido contra roubo, furto, incêndio, colisão em terceiros? Aí o cara vai virar e vai falar assim: isso foi uma abordagem de sinal, tá? Não, não tá não, cara. Pô, tô até atrás mesmo, tá muito caro, o seguro tá, beleza. Vou te fazer uma proposta, tudo bem? Tá. Me diz teu zap aí, 9, aí eu já vou anotando o número dele. Como é teu nome? Fulano. Eu vou pegar só a placa do teu carro aqui e eu vou fazer, eu vou dar continuidade. Olha, olha, olha a abordagem. Eu vou dar continuidade a esse atendimento no WhatsApp contigo. Tudo bem? Beleza. Qual o melhor horário que eu posso te chamar? Se tem tempo ali no sinal, ainda pergunta, qual o melhor horário? Rapaz, me chama à tarde. Aí tu vai lá no papelzinho, no caderno, à tarde, falar com ele. E aí vai lá e anota a placa dele e faz o processo. E vai para o próximo. Anota alguma observação importante e vai para o próximo. Vai ali, 1 hora de atendimento, tu capta ali 10, 20 contatos rapidinho. O ideal, fazer 2 ações, 3 ações por semana. É o ideal, no máximo, fazer isso. Erivaldo, outras formas. Depois que tu começou a construir uma carteira, tu vai começar a trabalhar muito forte a questão de indicação. Mas a indicação não é você, ó, pega essa visão aqui, ó. Não é você é, pedir indicação, é você pegar indicação. Quem consegue me explicar a diferença de pedir indicação e de pegar indicação? Me explica aí. Qual é a diferença? Pedir indicação e pegar indicação. Essa aqui é Posso forte. dar um exemplo do que aconteceu comigo hoje? Quem pode falar. Então, é um exemplo bem prático disso daí que você até já falou várias vezes. Quando fecho o contrato, eu fiz isso hoje, quando eu fechei o contrato de um rapaz, imediatamente já falei para ele: Você pode me ajudar em uma coisa? Ele falou: Claro, pode falar. Aí eu falei: Me passa aqui pelo menos 5 contatos que você tem aí na sua lista, que eu já. Você só precisa me enviar, o resto deixa que eu cuido. Aí beleza, ele demorou um tempinho ali, e aí quando eu fui ver, ele me mandou 10 contatos. E desses 10 já teve contato que me indicou para outras pessoas. Então eu acredito que essa seja a diferença de Total, cara. pegar e pedir. Ó, eu vou te falar uma coisa para vocês. O processo de indicação, ele é muito mais agressivo que os leads da internet até. Tem pessoas que estão. O Flávio Augusto da WhatsApp. O processo dele, ele fazia muito tráfego pago. Ele cancelou o processo de tráfego pago. Hoje eles fazem na WhatsApp indicação. Eles pegam indicação, eles não pedem indicação. Então, o processo é isso aí. O cara fez um atendimento, vou dar um exemplo para vocês. Fez o atendimento, o cara sofreu um sinistro. Tu deu um atendimento top pro cara, acabou o processo lá, ele recebeu o carro dele. Irmão, me dá uma avaliação aqui do atendimento com a gente aqui, meu atendimento contigo como consultor.
de uma escala de 1 a 10. É o teu atendimento. Porque pode acontecer coisas na oficina que não está no meu controle nem no teu, mas é o teu atendimento. Cara, o teu atendimento é 10. Pô, show de bola. Posso te pedir um segundo favor? Cara, você consegue me passar agora de cinco, pelo menos 5 contatos de pessoas que tu conhece que tem carro e precisam proteger o veículo? Pode ser agora. Clica no maisinho aí e já me manda agora 5 contatos de pessoas que tu conhece. E tu pega 5 contatos. Isso aí, esse processo que o rapaz acabou de falar aqui pra gente, é um processo que é inesgotável, é infinito. Porque se tu fala com uma, pega 5 indicações e tu faz uma boa tratativa, mostra a proposta, fecha com essas pessoas. Com quem tu fechar, tu vai fazer o mesmo. Então é um processo que ele não tem fim. Se você entender sobre isso, tu pode até começar um processo na rua. Eu não tenho lead, não tenho nada. Começa na rua. Começa fazendo parcerias, mas começa a entender sobre a indicação. Cara, tu pode ficar em casa, sentando a bundinha na cadeira e só pedindo um monte de indicação e fazendo um monte de tratativa todo dia. E tu pode ter um resultado fora da curva. Então, se todo mundo Erivan, me ouvindo começar a fazer esse processo, vou te falar, tu pega 5, 10, 15, 20, mas olha a diferença. Não é pedir, é pegar. Não é falar assim, ah, cara, quando puder, tu me manda aí. Cara, tu pode mandar, consegue mandar agora. Manda só 5. Não pede 10 nem 15. Pega 5, que 5 o cara pode abrir aqui o maisinho e mandar rapidinho. Aí o cara às vezes se empolga, manda 10, manda 15, manda 20, aí vai embora. Entendeu? Então vamos lá fazer. Erivan, Vamos fazer dúvida. Deixa eu só dar stopar aqui na tela. Pode falar, gente. Vamos lá, perguntas aqui. Fazer aqui 10 tanto é que bate-bola aqui. eu postei essa semana lá no grupo geral, né? E sobre o atendimento que eu fiz. Estávamos eu, o THB, numa APN, na Truck, e chegando em casa, uma associada minha me ligou, desesperada, que a moto dela tinha sido furtada, né? E tava os documentos, tudo no bagageiro da moto, e ela não sabia o que fazer. Ela pegou contato com um rapaz no posto de gasolina, um frentista, né? Ela entrou no Instagram dela, pegou meu contato dele por lá e me ligou, informando. Saí daqui de São Miguel, tinha acabado de chegar em casa. Voltei da Penha, a gente vai chegar em casa. Vou sair daqui de casa, fui até o Aricanduva para dar assistência para ela. Peguei ela lá onde ela estava, levei ela e o esposo dela na casa dela, né? Devido a um suporte que eu dei, né? Eu não me dispus em, pô, liga no 0800, tá aqui, né? Para você ligar, para informar o roubo, tudo. Prestei assistência para ela. Logo depois disso, ela me indicou, foi 12 contatos. 6 desses foram fechados e automaticamente, essa semana, a PVS fez o pagar a quitação do carnê dela de financiamento. Ela mandou o print, eu também mandei no grupo, né? Ela fazendo o depoimento. Pedi para ela postar esse depoimento nas redes sociais dela. Ela tem um estúdio de manicure. Hoje me chegou 7 contatos das indicações sobre a postagem que ela fez. Olha No isso. orgânico, no automático. E automático, ela já teve 2 motos roubadas, teve a quitação, teve outro carro, já teve colisão, toda assistência e suporte através do A mesma suporte, pessoa teve tudo isso? a mesma pessoa. Rapaz, essa mulher tem que tomar um banho de sal grosso. Que tu é doido, ela teve 2 motos roubadas, carro batido. Rapaz, que diabo é isso, meu amigo? Essa mulher, ela nunca faria nenhuma seguradora ia querer contratar ela. E tu vê, na PVS ela vem. E aí ela falou, moto também eu não compro mais. Aquelas 2 motos foi pro marido dela fazer, né, trabalhar com entrega. Uma Agora, vez foi roubado. olha que interessante aqui, pessoal. Pegando esse gancho aqui, esse depoimento aqui do David aqui. Ele poderia muito bem, no dia que ela pediu o atendimento, ele poderia muito bem passar o 0800 para ela. Poderia ou não poderia? Poderia. Só Poderia. que olha o comportamento dele foi de um consultor fora da curva. Aí que eu falo para vocês a diferença. As pessoas querem ter sucesso, mas elas não querem viver o processo. Ele poderia simplesmente ter passado o 0800, mas ele teve a atitude de ir lá, de olhar para a pessoa como ser humano. É obrigação de um consultor fazer isso? Claro que não é, pô. Isso aí chama-se over delivery. Ele está entregando coisa mais. E isso aí é uma coisa que eu, particularmente, eu sempre busquei fazer, não de, talvez, de ir assim no acidente, que às vezes, por exemplo, mexo muito com carro, caminhão, pessoas em outros estados, tu não tem como ir lá. Agora mesmo, um associado meu ainda agora bateu aqui um caminhão lá no Tocantins, aí ele, Erivaldo, deu uma ré, bati, não sei o quê. Irmão, fica tranquilo.
Tu tem 100 mil para terceiros, funciona assim, 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 assado. Só pede pro cara já fazer um orçamento amanhã na oficina e fala para ele não mexer no caminhão. Só faz o orçamento. E amanhã minha secretária dá entrada no danos a terceiro para ti. E o cara, pô, o cara ficou comigo. Pô, eu atendi o cara aqui à noite, que antes de eu começar aqui, ó. Deu o direcionamento para ele rápido. Cara, eu não gastei 5 minutos. E o nível de satisfação dele, lá em cima. Aí, às vezes, tem gente que tem celular, só que o celular parece que é de enfeite. Porque as pessoas estão te procurando e tu não responde, cara. Tu deixa o cara no vácuo, o cara demora um tempão. Eu fico maluco com isso. Bicho, celular, eu entendo que isso aqui é uma ferramenta de trabalho. Eu tenho um celular meu pessoal e eu tenho o celular que é só dos meus associados. Então eu tenho dois números. Um número que é o pessoal, que muitos de vocês falam comigo lá, e eu tenho o que é da PVS, que é só para associado. Tocou aqui, peraí, isso aqui é prioridade. Eu vou dar o direcionamento pro cara, tá? Então é isso aí, David. Parabéns. E, bom, 80% dos meus associados são tudo indicação, né? Tanto é que todo o processo de suporte de abertura de eventos, eu não peço para eles fazerem. Eu informo eles os processos, né? Boletim de ocorrência, mando a documentação para eles me enviarem, Agora deixa eu te tanto fazer uma dele. coisa. Deixa eu te perguntar uma coisa. Tu tem quanto tempo de APVS? Eu tô com 5 anos. 5 anos. Nessa aí, entre idas e vindas. Entre idas e vindas. Tu tá em qual posição hoje? Já tô com o número para home office. Ok, vamos lá. Eu vou te afirmar uma coisa aqui agora. Vou te afirmar. Se você pegasse e não pedisse, você podia estar muito mais na frente. Isso foi uma coisa que ontem o Sana, ele me confrontou. Que ele falou assim, Erivaldo, eu entendo que tu pede a indicação, mas existe uma diferença de pegar e de pedir. Se fizesse um trabalho focado em pegar a indicação, em realmente de estruturar o processo, não tem como o cara não estourar. E isso eu falo até para os regionais que estão aqui agora, isso até na tua própria regional. A regional é uma máquina de vendas. As pessoas precisam entender que a regional, ela não é simplesmente uma regional administrativa. Ela é um escritório de vendas. E a regional, ela precisa vender. Porque toda vez que emite um boleto, tu pode pedir indicação. Tu pode pegar a indicação. Tu atendeu um cara, resolveu um negócio de rastreio, pode pegar a indicação. Resolveu um sinistro, entregou um carro, pode pegar a indicação. A regional tem que ser uma máquina de vendas. Se as pessoas entenderem o processo de pegar a indicação e não pedir indicação, tá? Então, pessoal, a gente está finalizando aqui o nosso terceiro módulo da questão do curso Start. Então, esse curso eu gravei o curso todo, tá? Eu vou disponibilizar depois para vocês. São 3 módulos. Então, para quem, por exemplo, o cara está começando, já bota para ele assistir, para ele fazer o processo e a gente realmente ir para outro nível. Então, assim, é uma reciclagem, como o próprio nome do grupo que vocês estão participando lá, que é um grupo provisório, Renova São Paulo. Nosso objetivo é que a gente renove em conhecimento, informações, em liderança. A gente está buscando novas lideranças. Por quê? Porque o nosso objetivo é dobrar a quantidade de consultores ativos hoje em São Paulo, tá? Hoje nós temos na casa de 600 e a ideia é que a gente vá para o dobro, 1.200 consultores. E para isso a gente precisa o quê? Capacitar, treinar, desenvolver a galera que está chegando para poder fazer uma entrega com excelência. Não é simplesmente vender de qualquer jeito, mas é fazer um processo, ainda mais com a regulamentação vindo aí, cada vez isso vai ser mais importante. Você estar com o teu machado cada vez mais amolado, entender cada vez mais das regras do processo. Você vê, eu faço os treinamentos aqui, como é que eu posso ensinar de regulamento? Porque eu li os regulamentos, eu entendo da regra do jogo, e isso é importante, todos vocês dominarem esse processo, beleza? Para que a gente possa realmente avançar e ir para um outro nível de resultado, beleza? Então, que Deus abençoe e tamo junto e misturado.